A medicina integrativa propõe uma parceria do médico e seu paciente para a manutenção da saúde. Começa assim por colocar o paciente como o ator principal no processo, como o seu próprio agente de saúde. O paciente deixa de receber passivamente o tratamento para uma doença e passa a participar ativamente da sua própria saúde. E para falar desse assunto, nós temos aqui um convidado ilustre que nos deu a honra de participar e contar um pouco mais da sua história. E qual que é o tema de hoje, Vi? Eu, o corpo, saúde e doenças. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, comentário, nos ajudar a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Bom, o nosso convidado de hoje é médico clínico geral, graduado pela Universidade Cidade de São Paulo, Unicid, com atuação em medicina integrativa funcional e também no tratamento de doenças autoimunes. Graduado em constelação familiar pelo Instituto Gestalt, Barcelona, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUC Rio Grande do Sul. Cursos de extensão em Constelação Familiar pela Ellinger School, Módulo de Saúde e Aplicações em Medicina Germânica de Hammer. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe Belanda Trofino, aqui ao Compartilha Cast. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, Priscila, Vivian, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre saúde. É uma honra. Seja muito bem-vindo, Felipe, Dr. Felipe, aqui no Compartilha Cast. Doutor Felipe, nos conte como que é esse trabalho que você faz de medicina integrativa, quando você não cuida da doença e quando você cuida da saúde. Pois então, eu costumo dizer que sempre quando chega um paciente para mim, o paciente não é simplesmente aquele sintoma ou aquela doença que ele vem trazendo. Então, quando eu olho só para o sintoma ou olho só para a doença, eu estou deixando passar muita coisa. Então, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, é muito mais importante conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Então, quando eu conheço o doente e todo o seu contexto, então eu consigo, inclusive, ter mais ferramentas para poder trabalhar depois a minha terapêutica com ele, o meu tratamento com ele. Então eu gosto de dizer que as pessoas são contextos, né? Então você tem uma família, você tem os seus hábitos, você tem o fato de você fazer atividade física ou não. Então eu não gosto muito de enquadrar seres humanos em classificações Pilares, né? De doenças, Sim, né? sim. Eu sou um pouco avesso a isso. Claro que isso ajuda, né? A ter um norte, mas eu acho que a gente fica muito reducionista quando a gente simplesmente diz assim, ó, você vive é uma doença. Não, isso é muito mais do que isso. E quais são os benefícios, né? E quais são as diferenças da medicina integrativa com a medicina tradicional, Felipe? Pois é, eu considero algumas diferenças. Então, por exemplo, a medicina convencional, ela é pautada na doença, que era o que a gente estava conversando anteriormente aqui. A medicina integrativa, ela é pautada no doente e nesse contexto. A medicina convencional, ela avalia muitas vezes a questão ali presencial. Então, o paciente já está doente. Ela não avalia a questão prévia do paciente. Por que ele ficou doente? Todo o contexto por trás disso, né? Então, desse ponto de vista, a medicina convencional, ela prima pelo medicamento curativo. Só que quando a gente quer curar algo, isso já pressupõe uma doença instalada. Já a medicina integrativa, ela atua como? Ela atua na prevenção. E tem uma frase que eu gosto de falar muito no meu Instagram, que é a seguinte: antes de pensar em curar um paciente, pergunte para ele se ele está disposto a abrir mão de tudo aquilo que ele veio fazendo até hoje que o tornou doente. Então, o que seria isso? Deixar de atrapalhar o corpo, em primeiro lugar. Para depois pensar num tratamento alopático, medicamentoso, que também é outra diferença entre as duas medicinas. Não que a medicina integrativa não use remédios, ela usa, né? As coisas não são excludentes, elas estão ali para somar, compartilhar. Mas o problema na medicina convencional que eu vejo é que a medicina convencional, muitas vezes, ela se utiliza do medicamento como primeiro recurso. Então, se eu só me utilizo do medicamento como primeiro recurso, poxa, vai ficar um tratamento um pouco pobre,
incompleto, né? Incompleto, e provavelmente o paciente não vai melhorar, não vai ter uma melhora significativa. Agora, quando eu oriento o paciente a, em primeiro lugar, deixar de atrapalhar o corpo, né? Através de mudanças de hábitos, mudança do estilo de vida, aí é inevitável, o paciente vai melhorar. Então é um trabalho bem mais profundo. Muito. E que você trabalha vários fatores nessa condição do paciente. Sem dúvida. Na condição que ele se encontra. E é bem legal você comentar isso, né? Sobre a diferença entre a medicina integrativa com a medicina convencional. Porque normalmente quando nós vamos a uma consulta, né? E nós reclamamos e esperamos ali nosso corpo apresentar um sintoma. E a gente vai procurar o médico só nessa hora, na verdade, que é o erro. Exatamente. Né? Porque normalmente nós vamos à consulta... Às vezes é tarde, né? É tarde demais, né? Porque é só quando o corpo reclama de fato exatamente. Que você fala, puxa, o que está acontecendo comigo, né? Então as pessoas, eu brinco assim, as pessoas esperam o problema acontecer para depois correr atrás. E se eu corresse atrás aqui, para que o problema talvez nem aparecesse? Então parece clichê falar sobre prevenção. Só que, gente, é o que de fato... melhora, né? Faz a diferença. É o que faz a diferença, vai exatamente. trazer qualidade de vida. Não vamos esperar o problema acontecer. Poxa, o paciente infartou, já teve um AVC. Sim. Por mais que a gente trate depois, vai ficar ser a mesma sequelas, coisa. entendeu? Claro, É difícil você ter um paciente que teve um AVC ou um infarto e ele não vai ter sequelas dessa condição. Sim. Então, não é clichê falar sobre prevenção. Não, né? é muito importante. Nos dias de hoje, a gente tem que olhar para isso com muita atenção. Prevenção e manutenção de saúde. Sim. Porque hoje, com o conhecimento que a gente tem, através dessa medicina integrativa, funcional, ortomolecular, tem vários nomes, né? Sim. A gente consegue manter um indivíduo mais saudável. Claro, com certeza. Ter uma longevidade. Exato. Porque as pessoas estão vivendo mais, isso é um fato. Né? Hoje a gente tem pessoas centenárias. Só que a que custo? Sim. Né? Então, daqui a pouco, será que eu vou querer viver aos 100 anos, mas tá lá com 100 anos, acamado, doente, cheio de infecções? Então, também tem essa questão, né? A que custo a gente está vivendo mais tempo? Exato. E tem até um movimento que eu sigo que chama-se Médicos Atletas, que fala muito disso também, né? Que é você olhar para o esporte como um remédio. Sem dúvida. Né? Você tratar ali o seu bem-estar, tudo, mas com o esporte, com a prática do esporte, né? Com o exercício. Então, e eu diria que é um dos principais remédios. Com certeza. E até ia te perguntar se na medicina integrativa a gente não só trata... Bom, na verdade, a prevenção inclui-se também exercício físico, Sem meditação, alimentação. Sem dúvida. Sono reparador. Então, tem alguns pilares aí, né? Que eu, pelo menos, quando eu vou dar aula sobre o assunto, eu gosto de botar, assim, pilares porque facilita a visualização para as pessoas, né? Então, sono reparador, alimentação é fundamental. Sim. O próprio pai da medicina, Hipócrates, lá atrás, ele já dizia que o alimento seja seu remédio e que o remédio seja seu alimento, né? Mas o que a gente está colocando para dentro? Descasque mais e desembale menos, né? Exato. Uma frase célebre dele também o caminho de volta para a saúde é o caminho de volta para a natureza. Então, alimentos mais orgânicos, né? Se expor mais ao sol, a gente fugiu do sol, né? É importantíssimo falar da vitamina D, que é uma substância que codifica 1/3 do nosso genoma e ela é de graça, só que a gente não se expõe mais ao sol. Olha onde a gente está aqui agora. As pessoas que estão acompanhando a gente em casa provavelmente também estão em locais fechados, enclausurados. Quando a gente raramente se expõe ao sol, ainda a gente passa protetor solar, porque foi dito para a gente que o câncer de pele advinha da exposição ao sol. Claro, se você ficar 3 horas no sol, provavelmente você vai ter uma insolação e vai ter um risco maior de câncer de pele. Mas não é isso que está sendo proposto. O sol, a gente vive num sistema solar, então ele tem a sua importância. Se daqui a pouco... A gente até estava conversando sobre isso há um tempo atrás, né? Se daqui a pouco o sol some, morre todo mundo. Sim, então, a gente vive num sistema solar, né? Enfim, outros pilares são, só para finalizar aqui, já que eu falei sobre eles, junto com essa questão da alimentação, tem a importância do intestino, que hoje inúmeros artigos mostram o papel do intestino, né? O intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem a capacidade de produzir neurotransmissores, coisas que antigamente a gente achava que só o cérebro fazia. Então, você cuidando da tua alimentação, olha que interessante, você cuida do teu humor, você modula o teu comportamento.
E Por isso que as pessoas dizem, né, que quando não vai ao banheiro, ela é mais enfesada. Exatamente, porque a produção de serotonina, que em torno de 90% a 95% é produzida ali no intestino, se a pessoa está se alimentando mal, esse intestino está desbiótico, está doente e não produz serotonina, e a pessoa fica enfesada. Sim. E daí qual que é a solução? Vai te cagar. Tô brincando. Mas, enfim, às vezes a pessoa até quer, mas não consegue. Não consegue. Tem que voltar, né? Exato. Aí tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que tomar muita água, tem que praticar exercício físico. Dormir no horário correto. Tem que dar importância para o que realmente é importante, né? São os hábitos, né? hábitos. Isso, de fato, é o que vai mudar a vida de uma pessoa que está doente. Com certeza, doutor. Doutor Felipe, outra dúvida também. Quais são os mitos mais comuns, né, em relação à medicina integrativa? E como que a gente pode esclarecer para quem está acompanhando aqui o podcast? Eu considero o seguinte, um dos mitos mais comuns é que o médico da medicina integrativa, por exemplo, rejeita a medicina convencional. Muito pelo contrário, eu honro a medicina convencional, eu vim dela. Só que algumas coisas para mim já não me servem mais. Outro mito, por exemplo, é que elas são excludentes. Não, elas são complementares. Poxa, o remédio é importantíssimo. O remédio salva a vida de muita gente. Se não fosse remédios alopáticos, por exemplo, a gente não teria como tratar infecções severas. Claro que a gente tem que pensar na prevenção, em manter esse sistema imunológico mais otimizado para se tentar evitar essas infecções. Mas e quando eu faço tudo isso e ainda assim eu não sou capaz de evitar essas infecções? Aí, nesse momento, o remédio é importante. Então, o que eu sou contra não é contra o remédio alopático, não é isso. Eu sou contra a utilização do remédio alopático como primeiro recurso. Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma filha adolescente e ela brigou com o namorado. E ela está triste. Afinal, ela brigou com o namorado. Eu nunca vi alguém que briga com o namorado e sai feliz. Só se ela fez proposital. Exato. Espero que não, né? Não. Mas então, espera-se que ela esteja triste. O que a gente vê hoje é que quando essa pessoa, né, que acabou de brigar com o namorado e está triste, ela vai num médico, muitas vezes o médico já introduz um antidepressivo para ela. E deixa passar todo esse contexto, né? A conversa, o diálogo. Então, entender o motivo pelo qual brigaram. Conhecer o paciente. Né? Exatamente, que era aquilo que a gente estava falando inicialmente na primeira pergunta. Sim. Quando eu conheço sobre o doente, eu posso tratar melhor aquele sintoma, aquela doença que ele está apresentando naquele exato momento específico. Né? Sim. E você falando sobre isso, me fez lembrar que eu vi no seu Instagram, você lendo o livro Eu e o Corpo, e você conta uma passagem onde um menino já estava em coma e a mãe, né, junto com os médicos lá, tentando de todos os jeitos, todas as formas, a recuperação e nenhum medicamento, nenhuma... nenhum tratamento estava funcionando. Até que começa uma briga fora, né, do ambiente da UTI, da mãe com o pai. Exato. E o pai querendo visitar e a mãe falando, não, você só é pai agora porque o menino está doente. E por uma questão de oportunidade, o menino escutou a briga. A voz do pai. A voz do pai. Eu tô resumindo aqui, tá, pessoal? Depois vocês ou leem o livro ou vão no Instagram conhecer que o doutor apresentou lá lindamente. E daí ele escuta a voz do pai e ele então chama pelo pai, bem fraco. Mas naquele momento a mãe até permite a entrada do pai e todo mundo se surpreende. E ali então começa a se fazer efeito a medicação e entender. Então eu entendo, né? Até tô toda arrepiada porque esse caso é fantástico. Escutando isso é uma história verídica. Eu, quando escutei você falando também me emocionei. E eu entendo que o que a gente estava falando que era entender o paciente, entender os processos, entender tudo que está causando o grande problema da doença, para depois, então, poder medicar. E foi aí o que aconteceu, que quando, então, ele escutou a voz do pai, ele foi se Ele despertou do coma. Né? Então, eu queria que você pudesse nos ajudar até a trazer mais sobre isso, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, até para que as pessoas possam entender que nós somos feitos mesmo de uma vida, né? Uma história. E essa ligação, né? E como que a gente consegue, então... entender os nossos processos para que a gente não adoeça.
Esse caso é um caso real. Na verdade, eu publiquei isso no meu Instagram há um tempo atrás e como agora, domingo, foi Dia dos Pais, eu achei oportuno repostar. porque realmente é um caso real e é muito tocante essa história, né? O que isso nos ensina? Eu acredito que a gente, enquanto seres humanos, nós não somos apenas carne. Nós não somos apenas matéria, parte orgânica. E por mais que a gente tente separar essas coisas, né, a parte orgânica da parte emocional, da parte mental, isso é apenas meramente algo para que facilite o entendimento das pessoas, porque isso é uma coisa indissolúvel. E por trás das doenças, muitas vezes existem, inclusive, dinâmicas inconscientes que a gente só vai conseguir acessar caso você tenha um médico que se interesse de fato pelo que o paciente está vivenciando. Então, eu não sei qual foi o motivo dessa mãe ter impedido o filho, né, de ver o pai, ou ou o próprio pai, qual foi o motivo dele ter abandonado o filho. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que quando o filho escutou a voz do pai, ele saiu do coma. E isso mostra o que pra gente? A gente fala que na visão sistêmica, tá, das constelações familiares, sempre quando os excluídos são incluídos e quando cada membro do sistema familiar ocupa o seu lugar de origem, todos os membros do sistema familiar ganham força. E foi exatamente isso que aconteceu ali. O pai, né, ele de repente chegou ali naquele momento e ocupou o seu papel enquanto pai. Né? Tardiamente? Talvez sim, mas ele ocupou. E uma vez que ele ocupou o seu papel enquanto pai, enquanto figura paterna, o filho ganha força. E o Bert Hellinger, que é considerado o pai das constelações familiares, ele dizia o seguinte, que é na mão do pai que o filho vai ao mundo, que ele ganha força. E a gente vê muito isso, eu pelo menos vejo muito isso na minha prática clínica. Filhos que não têm esse contato com o pai, eles têm dificuldade de enfrentar o mundo, as dificuldades da vida, as adversidades. Às vezes falta limite, que são o quê? Características do masculino. E por mais que a mãe tente, não é a função dela. Sim. É claro que se ela não tem o marido, na ausência do marido, ela tem que tentar dar limite. Né? Mas não é a mesma coisa. Nós, enquanto seres humanos, nós temos polaridades, feminina e masculina. Eu tenho polaridade feminina e masculina, assim como vocês. E daqui a pouco a gente vai falar de outro tema também que vai abordar essas polaridades. Então, só para resumir esse episódio, sintomas são linguagens. E quando a gente dá um lugar para todos aqueles que foram excluídos no sistema familiar, a gente costuma dizer que todos têm que pertencer, né? E quando a gente dá um lugar, os membros eles ganham força. Sim. E é o que eu tenho visto diariamente. E você sabe que você contando sobre isso, né, de pertencimento, né, de ter um lugar, me faz lembrar, porque eu vivi uma história assim, né? Então, quem já conhece um pouco da minha história, né, que já me acompanha há algum tempo, sabe? Eu, aos 8 anos, fui criada apenas pelo meu pai, minha mãe saiu de casa, e eu vivi uma vida totalmente diferente de todas as outras pessoas, né? Comecei a trabalhar muito cedo e descobri... Fui para o mercado de trabalho e descobri em algum momento que eu estava infeliz fazendo o que eu fazia. E nesse momento, né, eu inclusive adoeci. Eu tive endometriose, tive que fazer a cirurgia por conta dessa questão. E logo depois minha mãe reapareceu e também reapareceu doente. E a gente viveu um momento muito desgastante, um momento muito desafiador, porque eu precisei ajudá-la. E eu não sabia fazer isso, porque quando eu mais precisei, né, eu não tive o que realmente normalmente acontece, né, quando a gente tem a mãe do lado. Mas daí eu fui procurar ajuda, fiz todo o meu processo. Mas naquele momento eu já estava doente, né? Eu já tive, porque eu vou dizer que eu estava, né? Porque eu digo que essa doença também não me pertence mais. Ótimo. Enfim, mesmo fazendo, tendo feito a cirurgia, e dizem que endometriose não tem cura, mas eu me sinto curada porque eu fiz todo o meu processo, né? Eu entendi
todo o que aconteceu. Eu ressignifiquei a história da minha mãe, inclusive está nos meus 2 livros, eu conto tudo isso, né? Como que foi o meu processo. E por conta dessa história, depois eu consegui descobrir realmente o meu propósito de vida, que eu estava trabalhando, fazendo algo que não fazia sentido para mim, fiz a minha grande transição. Hoje eu ajudo pessoas a não viver o que eu vivi naquele momento. E eu estou te trazendo tudo isso, Felipe, para justamente você ajudar não só a mim poder enxergar um pouco melhor toda essa história, mas também para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, entender o porquê que a gente adoece, né? E por que muitas vezes a gente só descobre tardiamente todo esse processo, né? Então, eu constelei já, né? Hoje, infelizmente, eu só aprendi na dor, foi quando eu, infelizmente, perdi a minha mãe mesmo, né? Hoje, eu sou muito grata a tudo que ela foi e até a coragem que ela teve, né? De ter feito tudo que ela fez. E eu sei que eu sou muito corajosa por conta dela mesmo, né? Eu aprendi isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história, junto com essa história que a gente acabou de contar, para que as pessoas possam entender um pouquinho melhor dentro da medicina, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é muito louvável da tua parte se abrir assim e contar a tua história, que é algo bem íntimo, né? Inclusive falando aqui abertamente da tua mãe. Não é fácil isso. Então, isso mostra realmente que está curado. Sim. Porque uma pessoa que não cura isso, dificilmente conseguiria falar com essa tranquilidade que você aborda esse tema. Olha só que coincidência, né? Mas eu não gosto de coincidências. Eu acho que seriam sincronias. O que o útero representa? Maternidade. Exatamente. Dar a vida, né? Maternidade. E você foi abandonada pela tua mãe aos 8 anos. Então, de forma inconsciente, talvez o teu corpo tenha entendido assim, poxa, talvez não vale a pena dar a vida. E daí, qual é o órgão que é acometido? O órgão que justamente dá a vida. Sim. Isso não é uma coincidência. Tá? E se a gente for puxar um pouquinho mais ainda, você disse depois que estava num trabalho e que esse trabalho não estava te deixando satisfeita. Você trabalhou 25 anos no mundo corporativo, que é um mundo extremamente masculino, né? Ou seja, imagina para uma mulher operar tanto tempo assim na polaridade masculina, de ter que dar conta de executar e de competir com outros homens. Então, por que é o útero que adoece? Porque é justamente o teu corpo dizendo assim, olha, se reconecta com o teu feminino. Porque muitas mulheres, quando estão trabalhando, ok, elas têm que estar na polaridade masculina para executar, para fazer, para correr atrás. Mas quando chega em casa, muitas delas não tiram a fantasia do masculino. Sim. E daí é quando começa a ter problema conjugal, né? O relacionamento começa a não ir tão bem. Porque daí você imagina um homem com outro homem, dá conflito de território. Coloca 2 leões na mesma jaula. Vai ter conflito. Então, eu brinco com a minha esposa, inclusive, a Carolina, né? Quando ela tá na polaridade masculina lá, porque ela tá trabalhando que nem uma louca, eu chego em casa, boto minha roupinha de academia ou vou correr. Eu não fico ali. Então, o homem que tem essa leitura também, não só o homem, né? A mulher também. O casal que tem essa leitura evita um monte de conflito desnecessário. Claro. Tá? Então, mas infelizmente não é todo mundo que tem essa leitura mesmo, né? Não tem esse conhecimento. Exato, não tem esse conhecimento. Então, só para fechar a questão da tua endometriose, é uma reconexão com aquilo que foi deixado de lado ou com aquilo que doeu. E quando você integra isso, então, de novo, né? Integrar. A gente não tem que integrar apenas pessoas, mas fatos. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é: o trauma mora no corpo. E realmente, ele mora no corpo. E isso é o que mostra as doenças psicossomáticas, né? Psicossomática. Soma vem de corpo. Então, algo que aqui não está muito bem integrado, o meu corpo vai dar uma forma de manifestar na forma de sintomas, né? Que eu acredito que tenha sido o teu caso. Tá? Claro que tem também a questão dos hábitos, né? Da correria, às vezes eu não me alimento direito. Então, não é só... A gente precisaria de um episódio exato. disso, né? Então, não é só o mental, Sim. puramente, e também não é só o orgânico.
É a soma, né, de todos esses fatores. Não tem como você separar as coisas, né? Eu acho que, assim, a própria audiência, né, quem está assistindo, acompanhando, vai se identificar com essa realidade, porque muita gente vive nesse dinamismo, nesse dia a dia estressante. Workaholic, que tem que entregar, que tem que realizar, que tem que bater meta, né? E a pessoa deixa de lado mesmo, ela acaba se anulando, né? Exato. O que é anulando as prioridades da vida, né? Então, eu acho que essa lição de mostrar, né, que o importante é o conhecimento, e eu gosto, né, de falar que o conhecimento... E mais do que o conhecimento, o autoconhecimento. O autoconhecimento, mas eu gosto muito de falar que quando a gente dá tempo para o conhecimento, né, a gente ganha tempo. Sem dúvida. A vida devolve tempo pra gente, né? Adorei essa e eu acho que o tempo, quando a gente tem tempo, a gente é rico, né? Porque o que a gente precisa ter é essa riqueza. O maior né? presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. É o nosso tempo. Porque ele não volta. Exatamente. É a presença. Exato. Né? Então, isso que você comentou aqui, doutor, é fantástico, porque eu acho que vai ajudar muita gente mesmo, trazendo esse caso da Vivian, né? Dela comentar e abrir a história dela, porque realmente muita gente se identifica. Né? Eu mesma passei por esse processo também, eu vivi 22 anos no mundo corporativo. Imagina. E passei na minha etapa final, passei um período muito estressante, que foi no período da pandemia, inclusive, que a gente estava vivendo aquele estresse mental, né? E ainda tendo que aprender a conviver dentro de casa. Eu sempre trabalhei fora. Então, trazer toda a nossa vida para um mundo dentro de casa. Sim. E você ainda ter que ser Mulher Maravilha, né? Cuidar do marido, cuidar do filho, cuidar do trabalho, das entregas e ainda cuidar da casa, né? Detalhe. Fácil, né? Tá fácil ser mulher hoje em dia. Mas muitas vezes é a própria mulher que se coloca nessa posição. Exato. Por uma autocobrança. E eu brinco às vezes com as minhas pacientes, né? A maioria das minhas pacientes são do sexo feminino. Então eu brinco assim, gente, mas por que vocês se chicoteiam tanto? É como se tivesse com chicote, assim, e fica se... Né? Vocês não vão ter controle sobre a realidade o tempo todo. Para de querer ter controle. Porque daí vem a culpa, vem o sofrimento. Mas né? é todo um processo, né? Por exemplo, depois que eu consegui, né, tirar essas cascas, né, todas, lembro meu marido falando, mas você não permite ser servida. Você quer estar sempre servindo. Então, deixa eu abrir a porta do carro para você, né? Deixa eu poder Permita com que o masculino faça a parte do masculino. Mas eu tinha, né? Porque eu vivi a minha Mas é que vida inteira o teu dessa contexto forma. te fez ser assim. Mas hoje em dia eu deixo. Exato. Eu adoro quando ele abre a porta do carro e tá tudo certo. E pegando só o gancho que tu falou ali da questão do tempo, eu acho assim, a saúde tem que ser prioridade. Tem. Porque... se daqui a pouco você fica doente, vocês aí também que estão nos escutando, como é que você vai fazer o resto das coisas? Seja lá o que for. Trabalhar, cuidar do filho, viajar, aproveitar. Então tem que vir em primeiro lugar. Porque sem saúde você não consegue fazer nada. E aquela pessoa que não tem tempo para cuidar da saúde, ela vai ter que arrumar tempo depois para cuidar da doença. Exatamente. Então, são questões de prioridade, realmente. Com certeza. Nossa, sensacional. A gente ficaria aqui a tarde inteira falando com o doutor Felipe aqui para discutir vários assuntos, vários fatores. Já fica o convite para o próximo. Mas com e muito até prazer. Vocês que estão nos assistindo, que querem saber mais sobre todo o processo, pode ir. Manda perguntas, né? Pode procurar a gente, que daí já ajuda a gente a montar o roteiro para o próximo episódio. Com certeza. Mandem as suas dúvidas aí, porque o Dr. Felipe vai vir num próximo episódio. Bom, para finalizar, a gente sempre pede, Dr. Felipe, para os nossos convidados deixarem uma mensagem de impacto, para que toque realmente essas pessoas que precisam dessa ajuda. Fora as chineladas que a gente já deu, né? Fora a chinelada que nós já demos aqui, para que essas pessoas possam, né, se identificar e correr atrás, né, da saúde, em primeiro lugar, como a gente falou aqui. Então, eu passo a palavra para você, doutor. Olha, o que eu tenho buscado trazer com o meu conhecimento e o meu servir é trazer um pouco mais de consciência para as pessoas. Porque eu costumo dizer que se para mim um problema não existe porque eu não tenho consciência, eu não consigo tratar. Então, o primeiro passo para se corrigir alguma coisa é ter consciência desse hábito deletério. Se eu tenho um hábito que é deletério, mas eu não tenho consciência disso, eu não vou corrigir. Claro. Para mim, ele não existe. Então, como é que eu trato uma coisa que não existe? Então, a primeira coisa é tomar consciência, né? Só que só a consciência também não adianta. Depois que você tem a consciência, você tem que agir massivamente para poder corrigir. E aí é a parte difícil, é a parte que muitas vezes tem
procrastinação, tem vitimismo, tem pessoas que se vitimizam. Infelizmente, o vitimismo não vai ajudar, né? Porque quem lamenta não quer agir e todo apoio que é dado a quem lamenta apoia a sua não ação. Então, para finalizar, eu diria o seguinte, a gente vive num horizonte de compreensão que é condicionado pelas experiências vividas. Só que nós não somos escravos das nossas experiências. Se ela tivesse sido escravo do que aconteceu com ela, provavelmente ela estaria doente hoje, vivendo uma vida infeliz, culpando a mãe por conta de tudo que a mãe dela fez. Mas o que ela fez? Ela assentiu para a realidade dela, ela não negou a realidade, então ela assentiu. Muitas vezes dói, claro que dói. Poxa, dói muito. Sim. Só que na dor tem movimento. No sofrimento, não. Sofrimento é escolha. Entendeu? Então, essa é a diferença. Na dor tem movimento, te leva para o mais vida, mais disposição, mais saúde, mais prosperidade. Agora, no sofrimento é escolha. Então, gente, cuidem da vida de vocês e não terceirizem a vida de vocês para ninguém, nem para o médico, tá? Isso tem que ser prioridade na vida de vocês, tá? Eu acho que a mensagem é essa. Maravilhoso. Sensacional, doutor. E para que as pessoas possam te encontrar, qual a forma que O Instagram tá aqui, ó. Eu tenho 2, né? No primeiro eu fui um pouco censurado, a gente já conversou sobre isso, mas eu vou passar o segundo, eu vou ter que olhar porque eu não lembro de cabeça. Dr.FelipeBetrofino. DR, né? Dr.FelipeBetrofino. A gente vai deixar nas descrições, né? Colocar aqui embaixo. Isso. Então, se você quiser, já segue lá o doutor. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, dá seu like, ativa o sininho para receber todas as informações e compartilhe com mais pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí a viver de saúde e não ter mais doenças. Doutor, muito obrigada por Eu que estar agradeço. aqui. E, pessoal, até o próximo episódio. Até!